Boa noite, alunos. Vocês não estão me vendo, certo? Eu tentei fazer a modificação pela câmera frontal, mas não deu certo. O que é que eu espero dessa aula? Vamos ver aqui se eu consigo. Eu vou tentar dar por essa maneira aqui agora, certo? Vocês vão simplesmente escutando a minha voz e visualizando as imagens dos slides aqui no computador, tá? E a gente vai ver se essa aqui fica melhor de visualização e de áudio do que as últimas aulas. Vamos fazer esse experimento. Hoje eu vou iniciar com vocês sistema muscular, tá ok? Assim que eu terminar a aula de sistema muscular, vou estar enviando para vocês o estudo dirigido, certo? E vou estar recebendo ele pelo WhatsApp também, tá? Eu vou mandar ele em PDF assim que eu terminar essa aula. Provavelmente eu vou mandar de hoje e de amanhã, tá ok? E essa semana eu tenho que mandar 3 aulas para vocês, a da semana passada e as 2 dessa semana. Então vamos começar. A gente encerrou o sistema esquelético e estamos entrando no sistema muscular. O que é que eu quero que vocês comecem a entender logo de cara do sistema muscular? Basicamente os mesmos preceitos. O que é que vocês entendem por sistema muscular quando vocês escutam essas palavras? Que no caso seriam um conjunto de músculos, certo? E basicamente vocês o que nós temos como base é que eles seriam os torques, como eu já tinha falado nas aulas anteriores, eles seriam aqueles propulsores de força para as alavancas, né? Que é o esqueleto apendicular. Mas tem um pouco mais que isso. Além do sistema muscular alavancar os movimentos, ainda tem a parte visceral, certo? Que a gente vai observar nesse conteúdo. Então vamos pelo princípio. Entre as funções do sistema muscular nós temos o quê? Nós temos que definir tecidos, tá? A gente tem que definir o tipo de tecido muscular para poder lhe propor alguma função. Então, basicamente, nós vamos logo entrar nessa conjectura aqui, em que o sistema muscular tem tipos de tecidos diferentes. Ele tem um tecido muscular esquelético, o tecido muscular liso e o tecido muscular cardíaco, certo? Cada tecido desse tem suas próprias funções, tá bom? Basicamente, vocês vão lembrar que quando a gente estava estudando sistema esquelético, cada esqueleto em si tem as suas principais funções. Não é diferente se tratando de sistema muscular. Só que em sistema muscular, cada tecido muscular em si tem suas principais funções. Então vamos para cá. Tecido muscular esquelético, quais são as funções? Movimentação corporal, manutenção da postura, respiração, produção de calor corporal e comunicação. Comunicação, Marcos, sistema muscular esquelético, ou melhor, tecido muscular esquelético, exato, comunicação. Vocês vão ver mais para frente. Então, neste primeiro momento, já saibam que tecido muscular esquelético, certo? Ele tem como funções movimentação corporal, manutenção da postura, ou seja, movimentação estática, certo? Respiração, produção de calor corporal e comunicação. E já o tecido muscular liso, constrição de órgãos e vasos. Aqui onde eu falei que no tecido muscular nós vamos ver o quê? A conjuntura visceral, tá ok? E no tecido muscular cardíaco, única e exclusivamente batimento cardíaco. Ou seja, nós temos um tipo de tecido muscular com uma função primordial e única, que é o batimento cardíaco. Por que, Marcos, essa função é única e exclusiva do tipo de tecido muscular cardíaco? Porque ela é uma função intermitente, certo? Quando vocês estiverem estudando sistema neurológico, vocês vão ver que a gente tem um controle parcial da respiração, mas você não tem um controle do sistema cardíaco. Você pode fazer uma apneia respiratória, mas você não pode fazer uma apneia cardíaca, não com vontade própria, certo? Vamos para frente. Agora que nós vimos em relação a que tipos de funções nós temos, o que é que a gente tem que entender? Que fora as principais funções de cada tipo de tecido muscular, a gente tem que entender que cada tipo de tecido muscular tem propriedades. E essas propriedades regem todos estes tecidos, tá ok? Vamos lá para a primeira propriedade, pessoal.
A propriedade, ela é a contratilidade. Como o próprio nome já diz, ela designa a capacidade que o músculo tem de se contrair, produzir uma determinada força, ou seja, quando eu falo em torque de força, é a produção total que esse músculo pode gerar, certo? Só que esse músculo só vai gerar essa força se ele tiver o quê? Se ele tiver uma contração, tá bom? E basicamente o que é que ele colocou aqui como contração? É um encurtamento seguido de um alongamento. Ah, Marcos, e se ele só se contrai, ele não gera força? Gera, mas se ele se contrai e não se retrai, então ele vai ter uma contratura, que é diferente de uma contração, tá bom? Então, basicamente, saibam disso. A propriedade de contratilidade é a capacidade que o músculo tem de gerar uma força quando ele se contrai, mas ele tem que se contrair encurtando-se e logo depois alongando ao segmento inicial, certo? Ao ponto de partida. Caso isso não aconteça, à medida que você vai se contraindo, contraindo e o músculo ele não volta para o ponto de partida inicial, você vai gerando contratura muscular e com isso você vai perdendo torque de força. Por quê? Porque o torque da força ou a capacidade de força gerada pelo músculo vem justamente desse princípio, dele contrair-se e alongar-se, tá bom? Excitabilidade. Quando a gente fala em excitabilidade, é a capacidade de resposta a um estímulo. Vocês vão ver que nós temos musculaturas reflexas. Como assim musculaturas reflexas, Marcos? Nós temos certos pontos do nosso corpo, que vocês também vão ver quando a gente estiver vendo o sistema neurológico, que com um breve estímulo, ele gera uma resposta tão rápida que antes mesmo que a gente perceba, foi executado um movimento, tá? Este movimento rápido executado de forma imperceptível, né? Não é nem que seja imperceptível, é que o córtex ainda não tenha processado esse movimento por tão rápido que ele foi, ele vem do princípio muscular da excitabilidade. O músculo ele reagiu muito rápido a um estímulo. Esse estímulo pode ser doloroso, esse estímulo pode ser tátil, certo? Agora, indiferente da excitabilidade, nós temos a extensibilidade, pessoal. Prestem atenção nestes nomes e nos princípios. O princípio da excitabilidade, ela é uma resposta a um estímulo, que pode ser desde doloroso a temperatura ou a qualquer outra coisa. O que a gente não pode distinguir, né, ou melhor, o que a gente deve distinguir com exatidão, é que a extensibilidade ela vem falar da capacidade de estiramento até o seu comprimento normal, certo? E em repouso, tá? Ou para além dele. Aí você diz, Marcos, como assim?